Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de março de 2017, está entrando no ar mais uma edição do nosso Em Resumo, aqui do site bncamazonas.com.br. Eu peço desde já que você curta e compartilhe essa live para que seus amigos no Facebook acompanhem as notícias que nós vamos passar aqui agora. A gente vai começar com algo que deixou todo mundo assustado hoje, que é essa operação aqui da Polícia Federal, Carne Fraca contra a corrupção na agricultura. Pasmem! Você e eu podemos, ou quem sabe podíamos até ter comido carne podre. Isso nos assustou, porque, vamos subir aqui para a gente ler junto aqui com o nosso público. Essa operação, ela foi deflagrada nas empresas JBS e BRF, que é a Friboi e a Sadia, né, para combater a corrupção de agentes públicos federais e crimes contra a saúde pública. A Justiça já mandou bloquear R$1 bilhão dos investigados. Como é que acontecia isso? Os agentes públicos, eles, para proteger esses grupos empresariais, eles adulteravam licenças sanitárias e, com isso, carne podre era vendida nos frigoríficos, né? E o dinheiro dessa propina ia para alguns partidos políticos. E esses partidos, você acessa o bncamazonas.com.br para saber quais são esses partidos que eram beneficiados com o dinheiro dessas propinas, né? Ou seja, a gente comia carne podre e o dinheiro da propina ia para partidos políticos. É realmente assustador, um absurdo isso, ok? Bom, vamos aqui agora falar do deputado Paulderney Avelino, né? Ele, esse aqui é o partido que está lá no site. O deputado Paulderney Avelino, federal, ele fechou uma parceria muito importante que vai aquecer as vendas no Polo Industrial de Manaus. A Caixa vai disponibilizar linhas de financiamentos para clientes concessionários e indústrias da produção de motos, ok? Então, a partir desse acordo, o mercado de duas rodas vai aquecer, porque vai ter dinheiro para a indústria produzir, vai ter dinheiro para o concessionário adquirir as motos, e o público final, que é o cliente, vai também ter linhas de financiamentos especiais para adquirir a sua motocicleta. Então, detalhes desse acordo que o deputado Paulderney Avelino fechou com a Caixa e a Abraciclo, do bncamazonas.com.br. Agora a gente vai para o trânsito. Vamos para o trânsito agora? A gente vai aqui abrir o Waze para a gente ver como é que está o trânsito na cidade de Manaus agora no finzinho da tarde. O que é isso aí? Nós temos aqui a Djalma Batista, né? Constantino aqui desse lado, Djalma Batista aqui. Vamos ver como é que está o trânsito aqui? Olha só, quase parada, 4 quilômetros velocidade por hora, 4 km por hora de velocidade na Djalma, sentido centro-bairro, na Constantino, 24 km sentido bairro-centro. Então, você que está na Djalma e na Constantino precisa ter um pouco de paciência, porque o trânsito está bem lento por lá, ok? Vamos agora com Brasília, com o nosso Cadu, porque tem novidade lá. O Cadu vai falar também de um caso que chocou, porque teve um suicídio lá em Brasília hoje, no espelho d'água do Congresso Nacional. Mas a gente vai falar isso daqui a pouco com o Cadu. Antes, nós vamos falar sobre um pacote de medidas que os deputados amazonenses fizeram lá em Brasília. Cadu, você já está me ouvindo, Cadu? Boa tarde. Boa tarde, Israel. Boa tarde aos nossos amigos ouvintes, espectadores da BNC ao vivo. Já é boa noite aqui em Brasília, né? Pois é, Israel, a situação é que apenas 2 deputados federais da bancada do Amazonas apresentaram emendas à PEC 287, né, que é a PEC da reforma da Previdência. O prazo para entregar essas emendas terminou agora há pouco, às 18 horas, horário de Brasília. As emendas são propostas que são feitas pelos deputados para a reforma da Previdência, que é o texto que foi apresentado pelo governo, que está sendo debatido pela comissão especial que está sendo analisada pela Câmara dos Deputados. O deputado Paulderney Avelino, do DEM, ele apresentou uma emenda que propõe suavizar a chamada regra de transição, né? A regra atual para aposentadoria segue a fórmula 85-95, e agora eles querem fazer essa mudança, né? E já ele tenta fazer a suavização desse processo que vai atingir principalmente os jovens. Na reforma, na emenda, o Paulderney, aliás, o deputado Silas Câmara, do PRB, ele apresentou 2 emendas.
ambas com a mesma proposta de proteger os trabalhadores rurais e os pescadores. A primeira emenda, ela é supressiva, ela pede a anulação de alguns artigos da PEC 287, as quais retiram ou tornam mais difícil o acesso dos trabalhadores do setor rural à aposentadoria especial. Já em outra emenda, o deputado Silas pede a inclusão de um texto ao artigo 201 da PEC, que propõe assegurar os trabalhadores rurais, entre outras categorias, que estejam no regime de economia familiar, né, ou a aposentadoria daquele jeito como está, que é a aposentadoria aos 60 anos de idade, se homem, e aos 55 anos de idade para mulher, desde que comprovados 180 meses de tempo de atividade rural. Ou seja, foram 3 emendas apresentadas por deputados do Amazonas à PEC 287, que é a reforma da Previdência. Israel. Ok, Cadu, agora aconteceu um fato muito inusitado aí em Brasília, né? Um suicídio, é isso, de um advogado. Conta detalhes pra gente o que aconteceu aí hoje de manhã, Cadu. Pois é, Israel. Essa situação chocou todos os servidores da Câmara dos Deputados, porque aconteceu quase na frente de todos, né? No prédio do anexo 1 da Câmara dos Deputados, no Espelho d'Água. O rapaz é um advogado e também consultor, morava na 212 Sul, que é uma área nobre de Brasília. Ele subiu ao 19º andar, onde funciona o setor de engenharia, e não havia ninguém na sala. Ele abriu a janela e se jogou dessa altura, né? O prédio tem 27 andares, ele se jogou de lá do 19º. O impacto foi muito forte, assustou os funcionários, principalmente as pessoas da liderança do Partido Progressista, que fica bem ao lado do Espelho d'Água, onde o pessoal estava trabalhando, viu o estrondo e imediatamente o pessoal da Polícia Legislativa fez o isolamento do local e principalmente esse rapaz, ele tinha 42 anos e ele também não tinha vínculo nenhum com a Câmara. Ele era um visitante, tirou o adesivo lá, apresentou a documentação dele, tirou o adesivo e subiu até o 19º. Ou seja, encontrou a sala aberta e fez o que fez, Israel. A última vez que isso aconteceu foi em 2002, segundo os funcionários mais antigos. Ok, Cadu, muito obrigado pelas suas informações aí de Brasília. Uma boa noite, um bom fim de semana. Muito obrigado, Israel. Bom fim de semana para todos aí. Um abraço. Gente, vamos aqui agora para o BNC Amazonas, porque a Justiça suspendeu qualquer atividade de extração de ouro no garimpo do Juma. Vamos subir aqui, para a gente ler juntos aqui esse lead. Essa matéria está no bncamazonas.com.br. A decisão da Justiça foi na quinta-feira ontem, e toda a atividade de exploração mineral no chamado garimpo do Juma, região sul do Amazonas, que fica entre os municípios de Novo Aripuanã e Apuí, está suspensa. O motivo é a depredação ambiental e as condições subhumanas de trabalho, até com casos de morte a que foram submetidos os garimpeiros na região que atinge o Rio Madeira e a rodovia BR-319, a Transamazônica, né? Essa matéria completa está no bncamazonas.com.br, dá uma acessada lá e confira aí na íntegra, ok? Bom, hoje de manhã o prefeito de exercício Marcos Rota entregou 30 novos ônibus, né? O BNC acompanhou, transmitiu ao vivo essa entrega. Foram 30 ônibus de 0 quilômetros prometidos para o sistema de transporte coletivo de Manaus deste ano. A entrega aconteceu nessa sexta-feira de manhã. E a prefeitura ainda não cumpriu o anúncio feito pelo prefeito Arthur de que os ônibus viriam com ar-condicionado. Lembra? Na coletiva lá que anunciou 13,80, não, porque vai ter melhorias e nós vamos ter ônibus com ar-condicionado? Pois é, a primeira leva não veio com ar-condicionado ainda. Vamos esperar o que vai acontecer. A Via Verde está dizendo o seguinte, que essa compra foi feita antes do anúncio do aumento, né, e consequentemente então não havia ainda a possibilidade de trazer ônibus com ar-condicionado para Manaus. Mas o nosso vice-prefeito Marco Rota afirmou que até o fim deste ano 300 ônibus novos serão incorporados ao sistema. Agora a gente não sabe se vai ter ar-condicionado ou não. Vamos esperar para ver, ok? Vamos de trânsito agora? O que nós temos aí na nossa tela? Efigênio Salles. Como é que está o trânsito na Efigênio Salles? Aqui você está saindo da Recife, Maripiranga, para entrar na Efigênio Salles, né? 19 km por hora, trânsito intenso aí na Efigênio Salles. E na Dacir Vargas a gente tem aqui quanto? 17 km por hora também, ok? Então, muita paciência aí na Efigênio Salles e na Dacir Vargas para você que está dirigindo nesse momento pela cidade de Manaus, ok? Vamos falar com Boa Vista agora, meu caro Luiz Valério, já está lá em Boa Vista, Roraima, vai trazer uma informação importante aí para o agronegócio, né, Luiz Valério? Boa tarde.
Boa tarde aos amigos do Resumo. Pois é, o agronegócio em Roraima é um assunto que entra governo, sai governo, sempre se fala que vai se buscar incentivar e desenvolver o agronegócio. No entanto, ultimamente o Estado tem convivido com uma praga que tem prejudicado e muito, muito mesmo, o desenvolvimento da fruticultura, por exemplo, aqui no Estado. A praga da carambola, a mosca da carambola, entendeu? A mosca da carambola tem impedido o Estado de Roraima de exportar a fruta que é produzida aqui. São muitas as frutas, muitas as variedades. Tem muitos produtores, grandes produtores, que estão produzindo manga irrigada, goiaba irrigada, banana irrigada, enfim, uma série de produção, uma produção muito grande, mas não tem como exportar para o Amazonas, nem para a Venezuela, e nem para a Guiana, e nem para canto nenhum, porque a praga da mosca da carambola é uma barreira que tem impedido o desenvolvimento desse ramo do agronegócio, que é a fruticultura aqui no estado de Roraima. Eu conversei com um dos grandes produtores de fruta aqui do estado, que é o ex-deputado federal e também ex-deputado estadual, Ayrton Cascavel, que, aliás, já é citado aí em algumas rodas políticas como um suposto nome a se apresentar no próximo ano, a candidatar-se ao governo de Roraima. Uma conversa ainda preliminar, uma história ainda que está tentando se gerar, se criar aqui, que seria essa possível candidatura dele no próximo ano. Mas o fato é que ele é empresário de vários ramos, inclusive do agronegócio. E eu estava conversando com ele na quarta-feira, ele me apresentou uma série de números que demonstram o quanto a mosca da carambola, a praga da mosca da carambola, tem sido prejudicial para o agronegócio aqui em Roraima. Ele, por exemplo, tem 150 hectares de banana irrigada, tem mais de 20 mil pés de manga produzindo a todo vapor, tem mais de 6 mil pés de goiaba também, uma produção muito bonita. Eu vi fotos, vídeos, imagens, enfim, numa região produtiva aqui do estado, mas ele, como outros que são produtores até maiores do que ele, com áreas plantadas maiores, não conseguem exportar a sua produção de manga, banana e, por exemplo, goiaba para outros mercados, como o de Manaus, porque a praga da mosca da carambola os impede. E toda essa produção, muitas e muitas toneladas, milhares de toneladas de fruta, tem que ser vendida no mercado interno, que não absorve toda a produção. Resultado, muito disso se perde, muito disso vai para o lixo, muito disso vira polpa apenas. E mesmo assim, o mercado consumidor roraimense não consegue absorver. Então, na quarta-feira, o deputado Remídio Monay fez um pronunciamento lá na tribuna da Câmara, pedindo do Ministério da Agricultura providências, ajuda urgente para a erradicação da mosca da carambola aqui no estado de Roraima. É um problema que precisa ser resolvido se Roraima quiser de fato crescer no agronegócio, meus caros. Vamos pegar um super inseticida para destruir essa mosca, hein, Valério? Exatamente, é preciso matar essa danada da mosca para que Roraima possa se desenvolver no mercado de fruticultura. Meu caro Luiz Valério, bom fim de semana para você. Bom final de semana a todos, até segunda. Um abraço. Vamos aqui agora para o imediato, a nossa fanpage de notícias de polícia e comunidade. Olha só esse vídeo aqui, gente, um flagrante. Você vai ver aí um cidadão chegando com a sua moto. Ele vai ser abordado aqui, ó, por dois meliantes armados, né? E os caras vão simplesmente tomar a moto dele. Certamente uma moto aí que foi conseguida com muito suor. Olha só, o cidadão sendo rendido, arma na mão, sendo ameaçado aqui pelo outro. Um absurdo isso aí, né? Esse vídeo está na fanpage do Imediato e lá no nosso canal no YouTube você tem um outro ângulo dessa ação desses bandidos. Vamos para outro vídeo agora aqui, um vídeo curioso que vem lá da África. Olha só, os moradores do Zimbábue, eles mataram um crocodilo e abriram a barriga do bichão. Para surpresa deles, eles encontraram dentro da barriga desse crocodilo uma criança que estava desaparecida havia 2 dias. Criança de 8 anos estava desaparecida e foi encontrada dentro da barriga desse crocodilo. O vídeo completo você acessa aí a página do Imediato
no Facebook, dá uma conferida para você ver aí esse vídeo aí completo lá da África, ok? Agora uma notícia que chega de última hora aqui, o senador Eduardo Braga foi operado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Essa cirurgia não estava programada, aconteceu hoje, e detalhes de que o senador foi operado e de quem ele encontrou lá no Sírio-Libanês, você confere no www.bndcamazonas.com.br. E amanhã é dia de Hashtag Toadas, o programa que vai ao ar meio-dia, e as atrações de amanhã, Davi Assayag e Canto da Mata. Então você que curte aí boi, que curte toada, amanhã tem Davi Assayag e Canto da Mata, direto do Quintal dos Correias ao vivo, a partir do meio-dia, no Facebook e no site bndcamazonas.com.br. A gente fica por aqui. Segunda-feira tem Daniel Jordano voltando ao comando do Em Resumo, e um bom fim de semana para você. BNC, você precisa saber. Eu estou pagando uma dívida com a unidade médica HGR, essa família HGR. Aqui, nessa unidade, a minha vida já foi salva, né? A minha vida já foi salva, um membro da minha família. E em 2014, eu prometi a mim que eu faria uma exposição aqui dentro para o meu cirurgião. Eu não podia trazer para cá uma temática densa, uma temática pesada. Eu tinha que trazer uma coisa poética, um assunto lúdico, né? E eu fui feliz porque o Abstrato Amazônico já estava pronto. E cada vez que eu entro ali naquele portão, eu fico observando o comportamento dos pacientes, porque eu percebo que há uma reação positiva, principalmente à noite, quando os pacientes saem dos blocos, tá? E vêm olhar, contemplar, descansar a mente. E ontem uma amiga minha aqui, que está hoje com o esposo dela aqui, ele está internado aqui, né? E aí ela disse, eu saio de noite e fico fazendo a leitura das obras, sabe? Isso é legal, entendeu? Que eu chamo e uso sem ter vergonha. Isso para mim é amor. TV Zap, compartilhando Roraima com você. A vida no interior não é fácil, a gente luta e trabalha duro. Mas, com o apoio de sua agência de fomento, o governo do Amazonas já levou 128 milhões em financiamentos do Banco do Povo a 26 mil empreendedores, gerando emprego e renda. Mais tecnologia e produtividade, o trabalho de nossa gente impulsionando a economia. Depois da ajuda do governo, melhorou a minha produção e os negócios estão indo de vento em popa. Governo do Amazonas, governo das pessoas.